Graça e paz para você que está vendo esse vídeo por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque mais uma vez você me permite entrar na sua casa. Seja bem-vindo a esse canal. Você que está me vendo aqui no YouTube, eu sou o escritor Márcio Ribeiro e eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, tá bom? Você está vendo os vídeos, mas não está inscrito ainda, se inscreve aí. E quando você se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações. E não se esqueça aí de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, certo? Porque quando você curte, comenta e compartilha, você está informando, você está sinalizando que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, você quer que mais pessoas vejam, você quer que esse vídeo tenha um alcance maior. E quanto mais alcance tiver, mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. No vídeo de hoje, eu vou pregar a seguinte mensagem. A história da Torre de Babel está em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Eu peço você aí para abrir sua Bíblia. Eu vou apresentar para você o roteiro do vídeo, que é curto. Eu só vou fazer o anúncio do meu livro e vou entrar então com o conteúdo da mensagem. Para você comprar meus livros, aí nos comentários eu tenho os links de venda, só você clicar e ir direto lá na área de venda lá e você pode adquirir todos os meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e o mais recente, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tenho também aí nos comentários os sites que você pode acessar para você poder adquirir meus livros, se por um acaso acontecer de você ter problema para clicar no link de vendas. A gente sabe que a tecnologia às vezes tem esses problemas, pode acontecer. Se acontecer, aí nos comentários você tem os sites. E você tem também aí nos comentários o meu telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Terei um imenso prazer de estar ali, levando a palavra de Deus para você. E você pode também comprar meus livros diretamente comigo, quando eu estiver na sua igreja. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida, desejo que essa mensagem traga edificação para você. Vem comigo! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, você comenta e você compartilha, você está informando a plataforma que você gostou, que você quer que mais pessoas assistam o vídeo, que você quer que esse vídeo tenha um alcance maior. E você que está me assistindo nessa plataforma aqui, eu quero que você veja o seguinte, quero que você se inscreva aí, entendeu? Você não está me seguindo ainda, não está me acompanhando? Clica aí no botãozinho para você seguir, me acompanhar, e aí você vai ter acesso a todos os meus vídeos. Eu coloco vídeos aqui nessa plataforma todos os dias, certo? E na plataforma vermelha de vídeos grandes, lá eu coloco todas as sextas. Lá o vídeo vai completo e nessa plataforma o vídeo vai segmentado por partes, porque a plataforma só permite vídeos curtos, tá certo? Para você comprar meus livros, link de venda está aí nos comentários, todos eles. De Lodebar para Wonderland, Cuide Bem de Sua Carreira Profissional, O Dinheiro Nosso de Cada Dia e o mais recente, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Se tiver problema para você abrir o link de venda, é só você digitar os endereços dos sites que estão aí nos comentários também. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contatos está aí, é o WhatsApp, não cobro para pregar. Só você convidar, terei um imenso prazer para estar na sua igreja para pregar a palavra de Deus aí, e você pode comprar meu livro também. E aqui eu quero apresentar para você o meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu sei que você ouve muito falar em avivamento, eu sei disso, principalmente você que é cristão, você que faz parte de uma igreja evangélica e tal, você ouve muito falar, a igreja católica também fala muito em avivamento, então eu sei disso. Eu sei que existem várias mensagens sobre esse assunto, eu sei que existem, várias formas de enxergar o avivamento, mas a forma que eu quero apresentar para você
eu creio que é a forma mais sólida para você alcançar verdadeiramente o avivamento, tá? Sabe por quê? Porque é o avivamento que ele é individual. Existe aquela coisa do avivamento coletivo que vocês já ouviram falar, da Rua Azusa, coisa e tal. Eu sei que existe e eu não estou colocando em dúvida nada disso. Só que tem uma coisa, só que tem um probleminha. Muitas formas desse avivamento assim, coletivo, coisa e tal, muitas vezes ele não é duradouro. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele vem com base em emoções, vem de fora para dentro. E no meu livro eu estou pregando um avivamento que ele vem de dentro para fora. Ou seja, é um avivamento que mexe com as suas estruturas. Certo? Você lembra do louvor do Regis Danese quando ele fala, né? Quando ele convida, quando ele fala, conta a história de Zaqueu, e aí o refrão da música ele fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Sobre isso, o verdadeiro avivamento que eu estou pregando aqui nesse livro, que é o avivamento que vem de dentro para fora, ele mexe com as nossas estruturas, ele é capaz de sarar as feridas, ele é capaz de trazer santidade, a santidade verdadeira. Sim, porque existe a santidade que é exterior, certo? Que é muito fácil a gente aparentar uma santidade, botar uma roupa que transmita essa santidade. Isso é fácil. Jesus chama esse pessoal de sepulcro caiado. Só você examinar a sua Bíblia. Mas esse avivamento que eu prego aqui para você é um avivamento que vai fazer com que a santidade ela brote de dentro para fora. Ou seja, quando o nosso ser ele é transformado, automaticamente a nossa vestimenta é transformada, automaticamente o nosso linguajar é transformado, automaticamente a nossa conduta é transformada. Quando eu falo em automaticamente, é quando o avivamento de dentro para fora verdadeiramente acontece, tá? Por quê? Porque é um avivamento que dá trabalho, e por isso que tem muita gente que não quer, entendeu? Prefere o fast food, vamos dizer assim, aquela comida rápida que surge ali, tal, chegou, se alimentou e saiu fora. Mas aquela comida rápida, o fast food, e depois da fome, a pessoa não consegue se saciar. Só que o avivamento que vem de dentro para fora, que é o que eu prego aqui no livro, é o avivamento que verdadeiramente é capaz de produzir santidade. É o avivamento que verdadeiramente é capaz de produzir transformação de vida. E é sobre isso que eu prego aqui no livro, sabe? Quando eu faço a primeira pergunta, que está no capítulo 1, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, eu vou mexer com muita coisa no que diz respeito ao que nós estamos vendo. Certo? O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, para que aí comece a ser operada uma verdadeira transformação. Quando eu faço a segunda pergunta, que é a pergunta do capítulo 2, quais são os critérios que devemos adotar para não permitir coisa má entre os nossos lares, aí eu já estou levando a coisa para o âmbito familiar. Você vê que na capa eu sinalizo que esse livro ele é para ser lido pela família, porque cada um individualmente vai verdadeiramente ser avivado e vai produzir esse avivamento no entorno da família, dentro da família, no entorno dela, tá? Quando eu faço a pergunta número 3, que fala sobre os tesouros, né? Quando fala sobre os nossos olhos, que são o espelho da nossa alma, certo? Quando eu faço essa terceira pergunta, por que os nossos olhos são o espelho da nossa alma, é para trazer uma reflexão profunda, para ver que aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, aquilo que nós estamos permitindo que entre nos nossos lares, está refletindo naquilo que nós somos, certo? Então já vai uma pergunta bem profunda.
o que nós somos hoje? Qual é o nosso testemunho? O que nós estamos aparentando? Aí você volta nas outras duas perguntas e você vê, você consegue entender muita coisa, certo? E a última pergunta, que é a do capítulo 4, é: por que devemos tomar cuidado com quem entra nos nossos lares? E aqui também eu mexo com muita coisa, tá? Tem muita gente que acha que é inocente, é ingênua e que fica abrindo a porta da sua casa para qualquer pessoa, permite que muita coisa errada entre em termos de conduta, em termos de tudo. Então eu trabalho muito aqui com esse tema também no capítulo 4, certo? Para trazer um alerta para nós. Então é isso. Então eu quero muito que você adquira esse livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Você pode adquiri-lo através do site amazon.com.br. Você vai lá em amazon.com.br, coloca o nome do meu livro lá e faz a compra. Ou clica no link de vendas que está aí. Você também pode adquiri-lo no site estantevirtual.com.br e clicar também no link de venda se você assim preferir. Por que eu estou dando essas opções? Porque eu não sei em que plataforma você está vendo, então pode ser que você tenha algum problema para clicar no link de vendas. Pode ser que aconteça, a gente sabe que tecnologia tem essas coisas, então eu ofereço as alternativas. Ou entra no site ou clica no link de vendas. E você tem também a opção de adquiri-lo no site umlivro.com.br. Mesma coisa. Só colocar o nome do livro lá, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E assim você faz a compra dele e você vai ter acesso a grandes informações para que você possa alcançar o verdadeiro avivamento, o avivamento que é sólido, o avivamento que é de dentro para fora, o avivamento que é individual, e por ser individual, se você lê-lo, você vai conseguir alcançá-lo, porque eu recheio esse livro aqui com muitos textos bíblicos, tá? Eu quero que você compare com o que a Bíblia diz. Eu quero que você compare tudo aquilo que eu transmito através das minhas ideias, só para você ter ciência de uma coisa. As nossas ideias, nós que escrevemos, elas ficam, mesmo após a nossa morte. Os homens morrem, mas as ideias ficam. Então eu coloco aqui as ideias que eu tenho sobre o avivamento, mas eu coloco aqui os textos bíblicos que dão respaldo às minhas ideias. Eu coloco aqui os textos bíblicos que vão corroborar, vão dar o respaldo, dar o suporte para aquilo que eu estou transmitindo para você, certo? Através de muita oração, tá? Escrevi esse livro aleatoriamente, estou de bobeira aqui, vou escrever qualquer coisa. Não. Foi um livro escrito através de muita oração, muito estudo da palavra de Deus, para poder falar sobre esse tema. Porque infelizmente, principalmente dentro das igrejas evangélicas, a gente vê muita gente aí produzindo um falso avivamento. E muita gente acreditando nesse falso avivamento, achando que ele vem porque a pessoa começa a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas, outras religiões também falam. Tem muita gente que acredita que o verdadeiro avivamento ele começa simplesmente porque você mudou a sua forma de se vestir. Isso é um avivamento falso. Não adianta você mudar a sua forma de se vestir se o interior continua a mesma podridão. Repito, Jesus chama essa galera aí de sepulcro caiado. Mas então quer dizer que eu não posso mudar a maneira de me vestir? Claro que pode, não só pode como deve, se assim o Espírito Santo já estiver falando no seu coração. E se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, isso já é um sinal de que Deus já quer produzir em você um verdadeiro avivamento. Então aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu falo para você não somente como escritor, escrevi com muito carinho, escrevi com muita oração, muita dedicação, mas eu também falo para você como leitor. É um livro que tem aqui um pouquinho mais de 100 páginas, não é um livro longo, e eu desejo que você
se habitue a ler. Tá? Sabe por quê? Porque a nossa sociedade está vivendo um tempo de total afastamento das coisas que verdadeiramente produzem crescimento. Por exemplo, a nossa sociedade aí está perdendo o hábito da leitura, e isso é muito ruim, porque a leitura, ela produz a capacidade do ser humano pensar. A leitura é capaz de produzir no ser humano a capacidade de raciocinar por conta própria. A leitura, ela produz no ser humano um desejo grande de adquirir conhecimento. E por falar em leitura e conhecimento, deixa eu te falar aqui, ó. A leitura do meu livro, ou de qualquer outro livro que eu anuncie aqui sendo meu, ou de qualquer dica de leitura que eu apresente para você de outro autor, nenhuma leitura substitui a leitura da Bíblia, tá? Já observei que parece que tem crente que tem resistência a ler livros que não sejam a Bíblia, porque acham que a gente está querendo pregar que a leitura desse livro aqui vai substituir a Bíblia. Não, 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 não. Nunca. Tanto não é verdade que nesse livro aqui eu trago vários textos bíblicos aqui para você ler direto aqui. Você vai ler o conteúdo do meu livro e vai ler direto a Bíblia aqui. Eu coloco trechos da Bíblia aqui para você ver, para você ler. Tá? Nesse livro aqui tem bastante trechos da Bíblia para você ler. E o meu próximo livro que eu estou preparando vai se chamar As Três Dimensões do Sexo. Eu vou trazer muita coisa sobre esse assunto e vou trazer muito texto bíblico, tá? Então, nada substitui a leitura da Bíblia. Quando você compra um livro desse aqui, é para você adquirir mais conhecimento, tá? Mais conhecimento da palavra de Deus. Mais conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida. E como eu disse, além de tudo, a leitura ela também permite que você adquira uma cultura, um grau de conhecimento maior. E para você aí que é solteiro, que é viúvo, que é divorciado, o hábito da leitura torna você uma pessoa interessante, torna você uma pessoa agradável, uma pessoa que é capaz de conversar sobre vários assuntos. Não é uma pessoa chata, não é uma pessoa monótona, que ninguém merece. Você ser solteiro, viúvo ou divorciado, tá querendo conhecer alguém, marca um encontro e tal, e aquela pessoa não tem assunto, uma pessoa chata, uma pessoa que, nossa, desagradável, uma pessoa misericórdia. Imagina, a mulher sai com um homem, o cara só sabe falar de futebol, o cara só sabe falar de carro, o português do cara é ruim, o cara fala um monte de gíria, o cara não sabe se expressar. E o contrário também. O cara sai com a mulher também é desinteressante, a mulher também não tem assunto para conversar. Pô, ninguém merece. E a leitura, ela abre um leque de oportunidades de conhecimento para você adquirir, tá bom? Esse aqui vai falar muito para você sobre avivamento, vai falar muito para você sobre coisas espirituais. E outros livros meus vão falar sobre outros assuntos. E outros livros que você leia por aí, de outros autores, vão falar sobre outras coisas. Então você se torna uma pessoa agradável, interessante. Pô, vai uma dica para você aí, tá? Que é solteiro, que é viúvo, que é divorciado, que quer conhecer alguém, ó. O hábito da leitura vai ajudar pra caramba você nesse sentido, tá certo? E outra coisa, para você que está procurando emprego, para você que está querendo fazer um concurso, a leitura vai fazer com que você adquira uma capacidade imensa de fazer uma redação, de transmitir suas ideias com clareza, com coesão, com coerência. E a redação, ela é ponto assim fundamental para você adquirir, por exemplo, uma nota excelente no Enem. Só para você saber. Tá? E para você se expressar também na hora de você, por exemplo, fazer uma carta de apresentação para uma empresa, para você concorrer a uma vaga de emprego, porque tem empresa que pede isso. Você imagina, você não sabe escrever, cheio de erro de português. A falta de leitura faz isso. E a falta de leitura você percebe que a pessoa não sabe falar, a pessoa não sabe escrever. Você vê aí vídeos aí, as pessoas falando
sendo motivo de chacota, porque falam errado. Você vê nas redes sociais que são escritas, tipo Facebook, as pessoas escrevendo errado, sendo motivo de chacota. Poxa, então a leitura vai evitar tudo isso na sua vida. E outra coisa, eu quero que você se acostume, porque a leitura, ela vai fazer com que você aprenda a pensar por conta própria e não seja manipulado, certo? Por líderes políticos e religiosos que tenham interesses obscuros, interesses que não são exatamente mais alvos do que a neve, sabe? Se é que você me entende. E aí são capazes de manipular pessoas que não têm cultura, que não têm conhecimento, que não têm estudo, que não têm instrução. Deixa eu te falar, Jesus é o primeiro que ensina a pessoa a ler. Ele fala das escrituras para você adquirir conhecimento, coisa e tal. É o primeiro que ensina você a ler. Além de Jesus, você examina Paulo. Quem era Paulo? Era um homem culto. Paulo era um homem instruído. Você examina Moisés, era um homem culto, era um homem instruído, era um homem letrado. Deixa eu te falar outro exemplo aqui. Pega os crentes de Bereia. Quando os apóstolos pregavam, eles iam conferir. Eles iam lá conferir o que a Bíblia falava, o que estava escrito ali, o que os apóstolos estavam pregando. A leitura é capaz de despertar você para isso, e é isso que eu quero que você entenda. É por isso que eu convido você, avivamento onde ele começa, como alcançá-lo, para você adquirir verdadeiramente esse avivamento que vem de dentro para fora, o avivamento que verdadeiramente produz frutos na sua vida, na sua família, no entorno da sua casa, no entorno da sua família, vizinhança, ambiente de trabalho, colégio, faculdade, até no próprio ambiente da igreja. Crentes avivados individualmente através desse verdadeiro avivamento que eu prego aqui, produzirão igrejas verdadeiramente avivadas, que não se submeterão a modismos, não se submeterão a falsas doutrinas, não se submeterão a heresias, não se submeterão a futilidades que são pregadas hoje nas igrejas evangélicas, não se submeterão a mundanismos que entram nas igrejas evangélicas, não se submeterão a trivialidades que entram nas igrejas evangélicas, não se submeterão ao evangelho raso pregado por determinados, muitos pastores, muitos pregadores que andam por aí, aquele evangelho raso, aquela coisa do coach, entendeu? O verdadeiro avivamento que eu prego aqui vai produzir com certeza cristãos com qualidade muito melhor, porque não adianta simplesmente você dizer que hoje o Brasil tem mais de 50 milhões de crentes e que está aumentando o número de evangélicos no Brasil, e há uma previsão, de acordo com o censo do IBGE, para que no final da década de 2030 o país tenha mais evangélicos do que pessoas de outras religiões. Mas não adianta isso se isso não vier acompanhado desse verdadeiro avivamento que eu prego aqui. Não adianta você ter um montão de crentes de qualidade duvidosa, como a gente está vendo nos dias de hoje. E isso está produzindo nas demais pessoas o ranço que as pessoas têm por crente, o ranço que as pessoas estão tendo por evangelho. Principalmente porque muitos evangélicos, por falta desse verdadeiro avivamento aqui, estão permitindo que a política entre na igreja. É verdade, estão permitindo, estão idolatrando o bezerro de ouro, todo mundo sabe disso. Desde 2018, muitas igrejas colocaram o bezerro de ouro, idolatrando, chamando de mito. Pois é. Não tem o fervor para adorar Jesus, mas tiveram fervor para adorar o mito. O minto. Tiveram fervor para adorar o minto. Pois é. E o verdadeiro avivamento vai acabar com isso. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Desejo que você tenha uma excelente leitura. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais.
Quando você curte, você comenta e você compartilha, você está informando que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, que você gostou do conteúdo, que você quer que o vídeo tenha um alcance cada vez maior. E você que está me vendo aqui, você não está ainda me acompanhando, não está me seguindo ainda, clica aí para você me seguir, me acompanhar. Você vai receber as notificações e vídeos novos aqui todos os dias. E os vídeos na plataforma grande vermelhinha eu coloco lá às sextas-feiras, o vídeo completo. Aqui os vídeos vão segmentados por partes, porque a plataforma só permite vídeos curtos, certo? Cada plataforma trabalha de um jeito. E eu quero dizer para você que para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários, não cobro nada para pregar, só chamar. E os links de venda dos meus livros estão aí também nos comentários, juntamente com os sites através dos quais você pode comprá-los também. Você tem essas duas opções, porque pode ser que no link de venda, pode ser que você não consiga abrir na plataforma, não sei, a gente não sabe, porque às vezes pode ter problema, enfim, tecnologia tem dessas coisas, mas aí você tem a opção de entrar diretamente no site e comprar. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional, de Lodebar para Wonderland, e o dinheiro nosso de cada dia, são os livros que, pela misericórdia do Senhor, eu escrevi até aqui e pretendo trazer livros novos para você. Só que é aquilo, né? Livros, eles vêm precedidos de oração. Então eu estou nessa fase da oração e daquilo que Deus vai me transmitindo para escrever, certo? E é assim que eu produzo, é assim que eu escrevo meus livros. E também, é claro, com o estudo da palavra de Deus. Não dá para abrir mão disso. Nada substitui a leitura da Bíblia, eu quero deixar bem claro para você. Nenhum livro substitui a leitura da Bíblia. Agora, quando você lê a Bíblia, você se fortalece espiritualmente. Quando você lê bons livros, você se fortalece também espiritualmente, se o livro for espiritual. Se for sobre outro assunto, você vai adquirir conhecimento em outra área. E é isso, é assim que funciona. E por falar em Bíblia, abre sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Vamos então entrar na mensagem. A história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel, Gênesis 11, do 1 ao 9. A partir de agora. Vem comigo. Naquele tempo, toda a humanidade falava apenas uma língua. As pessoas avançavam em direção ao leste. Descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. Verso 3. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Eles usavam tijolos em vez de pedras. E piche em lugar de argamassa. Verso 4. Então disseram: vamos construir uma grande cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim nos tornaremos famosos e não seremos espalhados pela terra toda. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo. Verso 6. E disse: eles formam um só povo
e falam a mesma língua. E eis o que são capazes de fazer. Logo, não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Verso 7. Venham, peçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a terra. E eles pararam de construir a cidade. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua das pessoas e espalhou-as por toda a terra. Que Deus abençoe a sua palavra, que ela se faça presente, real e viva nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas vidas. Vamos lá, durante esses minutos eu quero trazer para você algumas informações bastante interessantes acerca desse texto aqui. É um texto que comumente não é muito pregado. E aqui a gente vê uma das manifestações mais evidentes da arrogância do ser humano. De onde o ser humano é capaz de ir para afrontar a Deus. De onde o ser humano é capaz de ir para tentar ser igual a Deus. Aquela semente que foi plantada lá no paraíso pela serpente, quando ela seduziu Eva para fazê-la comer o fruto proibido, e Eva, por sua vez, seduziu Adão para fazer isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É o que eu não quero culpar somente a serpente, não. Você sabe muito bem que nesse texto a serpente é o simbolismo de Satanás. Você sabe muito bem disso. E eu digo para você que Eva tinha a escolha de repreender Satanás ou a serpente, mandá-la meter o pé, mas Eva escolheu comer o fruto proibido. Adão, por sua vez, tinha a oportunidade de exercer a liderança dele e repreender a esposa e não comer o fruto, mas ele escolheu comer. Então, se a serpente teve a sua parcela de culpa na sedução, Adão e Eva também tiveram a sua parcela de culpa porque aceitaram ser seduzidos. E isso se aplica aos dias atuais. Se o Satanás ele tem culpa em seduzir a gente a pecar, a gente tem culpa quando a gente cede ao pecado. A gente tem culpa quando a gente escolhe pecar, porque a gente tem a escolha de manter a integridade da vida da gente na presença do Senhor. Tá? A gente tem a escolha. A escolha não é fácil, é claro. A gente sabe que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é caminho de morte. A Bíblia diz isso em Provérbios. A gente sabe disso. Jesus fala sobre o caminho largo, espaçoso e o caminho estreito e apertado. A gente tem a escolha de querer ir pelo caminho largo ou pelo caminho estreito. Agora eu quero voltar aqui ao texto. Se você observar bem, você vai ver que Deus começou a colocar limites no homem. Vou voltar lá na queda do homem, lá no paraíso, porque ali Deus já colocou o primeiro o limitador de tempo que Deus colocou ali foi esse. O homem que era imortal deixou de ser. Então, aqui Deus já colocou um limite, um tempo. O ser humano tem um limite de vida. 80, 90, 100, 110, 120. Certo? E aqui no texto, Deus colocou outro limitador, que foi a questão do idioma. Você viu que no verso 1, vou ler novamente para você, naquele tempo toda a humanidade falava apenas uma língua. Tá? Então, originalmente, Deus queria que o ser humano se comunicasse abertamente, todo mundo falaria uma língua só. E aqui você vê que Deus trouxe uma variedade de línguas, de idiomas, tá? E hoje a gente vê que para a gente poder se entender, a gente precisa aprender outros idiomas. Ou seja, se você vai viajar para fora do Brasil,
Você precisa se virar no idioma aqui, no idioma daquela terra. Ah, mas tudo bem, vai para o Japão, não sabe falar japonês. Pelo menos o inglês você precisa aprender a falar. Porque vamos dizer que o inglês hoje é meio que o idioma universal, vamos dizer assim. Então, se você der sorte de conhecer, de ter algum japonês, um exemplo aqui, o brasileiro vai lá no Japão e não sabe falar japonês, mas de repente sabe falar inglês, tal, e deu uma sorte de um japonês que também saiba falar inglês, que também acontece isso aí, então você consegue se virar. Assim acontece em outros países aí, certo? Então você consegue se virar e tal, e consegue tocar a sua vida. Agora, hoje existe a barreira do idioma, certo? E hoje Deus colocou também, aliás, do lado, a ciência descobriu que o ser humano tem uma complexidade muito grande no cérebro. O cérebro é capaz de produzir assim coisas tremendas. A ciência já descobriu isso através dos neurologistas, dos estudiosos da neurociência, coisa e tal. Só que o ser humano não consegue usar mais do que 10% da capacidade, dessa capacidade. É interessante, né? E não adianta tentar forçar, que não vai. Sabe por quê? Porque foi um limitador que Deus colocou. Sabe por que Deus colocou? Porque o ser humano, conseguindo utilizar apenas 10% da capacidade do cérebro que ele tem, ele já consegue produzir inúmeras atrocidades. Imagina se Deus libera e deixa o ser humano ter acesso a toda a complexidade que existe dentro do cérebro. Imagina o que o ser humano seria capaz de fazer aqui, ó, com 10% só. Olha o que o ser humano queria fazer: construir uma torre para chegar no céu, para se tornar famoso e não ser espalhado pela terra, meio que desafiando Deus, que Deus já estava determinando que o povo ia se espalhar. Já era desejo de Deus que o povo se espalhasse pela terra. E aqui já estavam querendo, não, a gente não vai se espalhar não. Queriam se fixar ali. Vocês entenderam o contexto? Pois então, vamos analisar o texto aqui. Já mostrei para você dentro do verso 1 que o desejo de Deus era que toda a humanidade falasse apenas uma língua, que era o que acontecia aqui. E aí eu falei das atrocidades que o ser humano é capaz de produzir usando apenas 10% do cérebro. A guerra é a maior delas. O ser humano mata o seu semelhante, mata o seu próximo. E a Bíblia nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós matamos alguém que também é feito à imagem e semelhança de Deus. E só o ser humano faz isso. Por nada. O que é a guerra? A manifestação da crueldade do ser humano no seu limite máximo. E muita gente acredita que a guerra tem vencedores e vencidos, porque assim ensinam, né, que a nação que vence a guerra é a vencedora, vamos dizer assim. Mas que vencedor é esse que recebe os seus soldados, que muitas vezes vêm mutilados, vêm sem parte da visão, vêm sem a visão inteira, vem sem parte da audição, vem sem a audição inteira, vem numa cadeira de rodas que não consegue mais andar, vem sem uma perna, vem sem um braço, vem sem as pernas, vem sem os braços. Muitos voltam no caixão para serem enterrados na sua terra natal. Que vencedor é esse? E que nação vencedora é essa que depois fica toda endividada? Por quê? Porque bilhões e bilhões, às vezes até trilhões, são gastos na manutenção de uma guerra, e esse dinheiro que deveria ter sido investido em saúde, em educação, em transporte, em habitação, em melhorias para aquela nação como um todo, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar prosperidade para aquela nação, um dinheiro que é todo para a guerra, aquela nação fica com uma dívida imensa, recebe esses soldados mutilados que não conseguirão mais trabalhar, ficarão verdadeiramente aposentados por incapacidade previdenciária permanente,
e o governo terá que arcar com as despesas desses veteranos de guerra, né? E ainda isso sem falar daqueles que voltam sem mutilações físicas, mas voltam totalmente incapacitados mentalmente, voltam com transtornos mentais sérios e que também acabam se tornando párias sociais. O governo também tem que sustentá-los, porque eles não têm mais condições de trabalhar, voltam com transtornos mentais sérios. Pois é, e isso é a nação vencedora de uma guerra. Imagina a nação que perde. A nação que perde tem que, às vezes até ainda tem que pagar tributo à nação que vence, às vezes tem que aturar a perda de parte de seu território, tem que ver isso, parte do seu território ser anexada para a nação vencedora, coisa e tal, tem que sepultar os seus mortos, tudo aquilo que eu falei da nação vencedora, reconstruir a nação, os soldados que voltam mutilados, voltam incapacitados mentalmente, coisa e tal, voltam mortos e têm que ser sepultados na sua terra natal. Enfim, a nação que é perdedora tem prejuízos maiores ainda, que também gastou bilhões e até trilhões para sustentar uma guerra e fica com a dívida, e fica com isso tudo aí. Resumo da ópera: não existem vencedores na guerra. Essa que é a verdade verdadeira. E isso o ser humano é capaz de produzir, essa crueldade. Pois é. Outra crueldade que o ser humano é capaz de produzir: o negacionismo. É muito cruel, é muita maldade do ser humano, do governante, que nega que exista crise climática. Quando vem, diz que isso é coisa de comunista. Todo mundo está vendo que o calor na Terra está aumentando, a ciência já provou isso, a ciência já mostrou o buraco na camada de ozônio produzido pela poluição causada pelo homem, tá? Através do uso excessivo dos combustíveis fósseis. Aí está acontecendo lá nos polos, principalmente no Polo Norte, o derretimento das camadas, do derretimento das geleiras, aí produz o aumento das marés, e hoje já está comprovado que, se isso continuar a acontecer, cidades e nações que ficam abaixo do nível do mar podem ser submersas, cidades litorâneas podem ter problemas. Isso aí já está provado pela ciência que vai acontecer. E a maldade dos negacionistas em dizer que isso não existe é uma coisa cruel. Os negacionistas que negam a eficácia da vacina e que são incapazes de levar seus filhos a tomarem a vacina para se protegerem de doenças, isso é crueldade, isso é ruindade, isso é muita ruindade. Fica para você que está vendo esse vídeo aí pensar, tá? E você está entendendo muito bem onde é que eu quero chegar. Essa ruindade do negacionismo. Nós atravessamos em 2020 uma pandemia, e você sabe muito bem disso, e que pregaram por aí que a vacina transformava o ser humano em jacaré, que a vacina transmite AIDS. Você sabe muito bem que ensinaram isso para você. O negacionista maior. Pois é. Isso é muita ruindade, isso é muita maldade, isso é muita crueldade. Isso é o que o ser humano é capaz de produzir. Isso com apenas 10% da capacidade do cérebro. Por isso que Deus botou limitador, para que gente ruim assim não tenha poder para ir além, sabe? Ah, tá fugindo do texto. Não, não tô não, porque aqui o texto fala do limitador que Deus botou, que foi o idioma. Mas eu também quero falar que o ser humano também consegue produzir coisas boas. Por exemplo, Marconi foi o italiano que inventou o rádio. Thomas Edison foi o cara que estudou e conseguiu inventar a lâmpada. Graham Bell foi o cara que estudou e inventou o telefone. Alexander Fleming inventou a penicilina, que trouxe a cura para muitas doenças que existiam, tá?
e que se tornaram hoje erradicadas porque a penicilina chegou para ajudar nisso aí. Então você vê que Galileu Galilei conseguiu provar que a Terra era redonda, não é plana, como alguns negacionistas insistem nessa... tá falando que a Terra é plana. Eles negam tudo. Olha, se esses caras conseguiram estudar, se esses caras conseguiram chegar pelo menos ao ensino médio, eles devem ter feito o ensino médio tipo nota 5, devem ter passado assim na recuperação, devem ter passado colando, porque hoje gente imbecil, você vê por aí. Você vê o nível que está lá no nosso Congresso Nacional lá. Você vê o nível deles, é o pior nível de congressistas que nós temos em todos os tempos. Essa gente aí negacionista, ligada a uma corrente política específica, que é a extrema-direita. Não tem como deixar de falar sobre isso. É uma gente que não lê, uma gente que não quer ter cultura. É uma gente que é capaz de produzir essas aberrações com somente 10% da capacidade. Mas acho que essa gente não usa nem 0,5% do cérebro. Acho que essa gente não usa nem 0,0001 do cérebro, não. Vou te falar, viu? Mas vamos lá. Então li para você o verso 1 novamente, quando fala que Deus queria uma língua só no meio do povo, né? Agora vamos ver o verso 2. As pessoas avançaram em direção ao leste. Descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. Aqui já havia o desejo do ser humano de se fixar num lugar, quando Deus já havia dito que eles deveriam se espalhar, coisa e tal, enfim, povoar a terra, né? Encher a terra, povoar a terra, coisa e tal. Mas eles quiseram se fixar. Eles quiseram se fixar. Vira a planície. Aqui nós vamos ficar. Vamos ver o verso 3. E disseram uns aos outros. Aqui vem a ideia de Jerico. Vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Aí o texto diz que eles usaram tijolos em vez de pedras, e piche em lugar de argamassa. E vou ler o verso 4. Então disseram: vamos construir uma grande cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim nos tornaremos famosos e não seremos espalhados pela terra toda. Então aqui ainda vem o desejo de ser famoso, ainda vem o desejo de querer dividir a glória com o Senhor, vem o desejo de... vem esse desejo aí, quer ser famoso, quer dividir a glória com o Senhor, e nós sabemos que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Queriam chegar aos céus. Olha o nível da arrogância desses homens, olha o nível da arrogância deles, e incomodou o Senhor. Nós vamos continuar a leitura aqui. Incomodou o Senhor. Mas o que isso tem a ver com os dias atuais? Olha quanta gente aí que busca a fama a qualquer preço, inclusive no mundo gospel. Gente que quer dividir a glória com Deus. Parece que não, né? Mas é. Você quer ver? Vou te dar alguns exemplos bem no dia a dia que a gente vê dentro das igrejas hoje. Vamos bater palma para Jesus. Não estou falando do louvor que é ritmado, você bate palma, não. Eu estou falando daquela pessoa que quando fala, vamos aplaudir Jesus. Não tem nada de aplaudir Jesus. Ele está querendo aplauso para ele mesmo. Ela está querendo aplauso para ela mesma. Aí mete essa de aplaudir Jesus para enganar o povo. Só que eu nunca vi na Bíblia Jesus pedindo aplauso para si mesmo quando ele falava. Nunca vi. Se você achou na Bíblia aí, me fala. Se você lê aí, sobre os ensinos de Jesus, lê aí. Lê os evangelhos aí, você mesmo.
Você mesmo pode ler, conferir na sua Bíblia, tá? Não vou forçar barra nada não. Lê na sua Bíblia aí, todos os ensinos de Jesus, Jesus pregando. Vê se Jesus em algum momento pediu aplauso. Se você encontrar, você me fala, você bota aí nos comentários, que aí eu vou aprender com você. Se você encontrar Jesus pedindo aplauso para ele mesmo, coloca nos comentários, que eu quero aprender com você. Porque pelo que eu li da Bíblia, eu nunca vi Jesus pedindo aplauso. E essa gente que anda por aí hoje nas igrejas aí, vamos aplaudir Jesus. Pô, não mete essa pra mim não tenta me enganar. Não tenta me enganar. Como eu digo pra você, eu sou um cara que leio, então eu sou um cara um pouquinho inteligente. Você está querendo aplauso para você mesmo. Você está querendo aplauso para você mesmo. Você está querendo aplauso para você mesmo. Não disfarça não. É porque vai ficar feio para você dizer que você quer aplauso para você. Aí você mete essa de aplauso para Jesus. E eu vejo Jesus lá de cima dizendo assim: não estou nisso não. É exatamente como eu vejo Jesus dizendo: e ó, não estou nisso aí não. Eu estou vendo a hora de Jesus dizer assim para essa pessoa: ó, me inclui fora dessa. Não tenho nada com isso. Eu não estou nisso. Estou vendo Jesus falando isso. E eu não estou brincando não, tá? E eu não estou aqui debochando não. Eu não estou zoando não. Estou falando sério. Eu vejo Jesus dizendo exatamente isso: não estou nisso. Se Jesus quisesse a glória, quisesse aplauso, ele não iria para a cruz. Ele tinha a opção de não ir para a cruz. E ele chegou a pedir ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E olha a humildade de Jesus, que era Deus, tá? Que se fez homem para nos salvar dos nossos pecados. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Jesus, sendo Deus, se submeteu aos desígnios do Pai. Ele poderia ter descido da cruz: eu não quero ficar aqui não, sai fora. Ele poderia, mas não quis. Ele foi a morte mais humilhante que ele experimentou, a morte de cruz, e ficou no alto, no meio, como se ele fosse o pior dos malfeitores. Foi assim que Jesus morreu. Ele não quis glória para si, ele não pediu aplausos. Vamos parar com isso aí. Vamos parar de aplaudir, vamos parar com essa palhaçada. É para você mesmo que está vendo esse vídeo aí. Vamos parar com essa palhaçada. Quando alguém pedir, vamos aplaudir Jesus, não aplaude não. É você que tem que começar a reagir. Não precisa, é só não aplaudir, que aí esses caras vão parar com essa palhaçada. Mas você aplaude. Vamos aplaudir Jesus. Um montão de bobão aplaudindo. Um montão de bobão aplaudindo Jesus. Entre aspas, tá? Que aquele aplauso não é para Jesus, é para ele mesmo, tá? Que ele mesmo quer ser aplaudido, ela mesma quer ser aplaudida. Vamos parar com essa palhaçada. Pode ter um ou outro que faça isso por pura ignorância, tá? Pode ser que tenha um ou outro que faça isso apenas porque está vivendo o evangelho raso. Por isso que eu falei aquilo lá na parte da leitura. Eu vou voltar aqui. Quando você aprende a ler a Bíblia e ler livros evangélicos de boa qualidade para despertar avivamento, despertar cultura, despertar conhecimento, você vai entender que o evangelho raso não é suficiente. Então essa galera do evangelho raso aí, então uns fazem porque realmente cresceram no evangelho raso, entendeu? Estão com água aqui no tornozelo. O evangelho profundo é aquele quando Deus chama Ezequiel: vem para cá, mergulha, até Ezequiel realmente mergulhar, tá? Porque Deus queria com Ezequiel um relacionamento profundo. Só que hoje, os crentes de hoje em dia estão com água no tornozelo ou no dedinho do pé. Então esses produzem isso aí. Eu sei que alguns são por ignorância, outros são por maldade mesmo, que querem glória para si mesmo, tá? Vamos diferenciar aqui. Vamos continuar. Aí você vê no verso 5, já ó, o Senhor descendo, tá? Aí o Senhor já estava incomodado, porque está vendo que o ser humano está querendo crescer, querendo se igualar a ele.
Aí o texto nos mostra: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo. E no verso 6 continua: e disse, isso o Senhor falando, ó, eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Aqui você já mostra que o Senhor já está chateado. Logo, não haverá obstáculos para tudo o que planejarem. Aqui o Senhor está dizendo, ó, vou ter que frear essa galera. Aqui o próprio Senhor está falando. Se continuar desse jeito, eles não vão ter freio. Então vou ter que botar um freio neles. Pois é. É para corroborar o que eu disse para você lá atrás, quando Deus botou limite. Botou o limite de tempo quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Botou o limite aí na capacidade do ser humano de usar toda a complexidade que ele tem no cérebro. Botou limite aqui, botou limite do idioma. Então aqui você vê que Deus, até em Satanás, Deus botou limite, tá? Até Satanás, mesmo que ele atue na terra, que a Bíblia diz que ele vem de rodear a terra, de se andar pela terra, até a atuação de Satanás tem limite. E até quando Deus soltar Satanás para zoar o plantão, depois do arrebatamento, até essa atuação de Satanás vai ter limite, tá? Porque hoje ele está preso. Mesmo que ele consiga atuar, ele está preso. E mesmo quando ele for solto, conforme a Bíblia diz, ele vai ser solto por um período de tempo. Ou seja, Deus botou já um limitador de tempo. Vai ser por um determinado tempo. Certo? E vai ser a atuação dele em um determinado número de pessoas. Aqueles que ficarem. Os arrebatados, aqueles que forem arrebatados não vão passar pelo inferno que vai ser Satanás solto zoando o plantão aqui na terra. Os arrebatados não vamos passar por isso. Certo? E quando chegar o determinado tempo que Deus estipulou para Satanás zoar o plantão solto, aí ele vai ser preso para sempre no inferno. Então, Deus já está mostrando aqui o poder que ele tem. Então aqui Deus já está falando, pô, vou ter que botar um freio, vou ter que botar um limite. Vamos continuar a leitura. Aqui nós estamos agora, vamos ler o verso 7. Aí Deus chama os anjos. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que eles não entendam mais uns aos outros. Então aqui nos mostra que Deus botou essa limitação justamente para poder frear o ser humano. Verso 8. E foi depois disso que o Senhor os espalhou por toda a terra. E eles pararam de construir a cidade. Aqui o Senhor fez cumprir aquilo que ele queria. Lá atrás, cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Então Deus queria povoar a terra. E aqui eles não queriam fazer. Não vou fazer não. Então aqui vai fazer sim. Então Deus mostrou quem é que manda. Vai fazer sim. Se eu falei que vai povoar a terra, vai povoar a terra. Então Deus fez isso. E o verso 9. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua das pessoas e espalhou-as por toda a terra. Bom, é isso. O ser humano hoje tem esse monte de limitador que Deus colocou justamente para botar um freio. Como eu falei ainda há pouco, se com apenas 10% da capacidade do cérebro o ser humano é capaz de produzir atrocidades terríveis, é capaz de produzir muita maldade, você vê o feminicídio aí. Como é que um homem casa com a mulher, namora a mulher, é capaz de matá-la só porque ela quis terminar com ele?
ou porque ela quis, ou porque ela resolveu traí-lo. Ele acha que ele tem que lavar a honra dele com sangue. Quem disse isso para ele? Aí você vai me dizer, mas tem mulher que faz isso também. Tá, tem, mas é um número bem menor. É um número bem menor de mulher que está matando o homem porque traiu marido, ou noivo, ou namorado. Infelizmente é o homem, macho. Sei que macho é esse, mas enfim, que é capaz de matar a mulher, a noiva, a namorada só porque ela terminou, só porque ela traiu. Pô, meu irmão, deixa eu te falar aqui, vale pra você que tá num relacionamento. Ah, tu foi traído, tu foi traída. É namoro ou é noivado? Termina sem olhar pra trás. Sabe por quê? Porque se trai no namoro, trai no noivado, no casamento é que ele não vai ficar sossegado. Como eu disse, o namoro é para observar essas coisas. O namoro não é para ficar de esfregação. O namoro é para usar a boca para falar, não é para usar a boca para beijar, para ficar o tempo todo se esfregando, beijando, para motel. Não, o namoro é para ser mantido em santidade, para ter muita conversa. Tá? E se rolar traição no namoro, meu irmão, no noivado, mete o pé, separa, simples assim. Porque esse é o padrão de vida dessa pessoa. Ah, mas e se for no casamento? Olha só. No casamento, até a Bíblia dá respaldo, tá? Para o divórcio. Tá lá. Em caso de imoralidade sexual. Tá lá. Tá lá. O respaldo tem. Ah, mas eu quero perdoar. Eu sei que tem muita gente que prega isso, a restauração do casamento. Beleza, você quer por esse caminho de perdoar o marido que traiu, ou de perdoar a mulher que traiu? Beleza, você tem essa opção. Agora, você se garante a esquecer? Você se garante a perdoar, realmente não ficar remoendo isso? Ou você vai fazer da vida da pessoa um inferno, toda hora relembrando que aquela pessoa traiu, que aquela pessoa enganou? Ou você vai ficar vivendo esse inferno interior dentro de você, desconfiando? Se o marido chega mais tarde no trabalho, se a mulher chegar mais tarde no trabalho, se a mulher disser que está indo aqui e ali, vai achar que ela foi encontrar o Ricardão novamente? Ou se o marido disser que está fazendo uma hora extra numa reunião, você vai achar que o marido está com a talarica novamente? Se você vai ficar nessa, separa que é melhor, divorcia que é melhor. Porque você sendo traído, você pode. Você pode recompor sua vida numa boa. Tá? Mas não faz essa bobagem não. Tá? Não faz essa bobagem de acabar com tudo não. Dessa forma que eu falei, sabe? Essa maldade que a gente vê direto aí na televisão. Faz isso não. Nem trisca a mão na pessoa. Nem para dar um peteleco. Só mete o pé. Só mete o pé. Faz isso. Se eu estou falando desse jeito aqui é porque Deus está me inspirando, porque alguém que está vendo esse vídeo aí está precisando ouvir essa palavra. Tá certo? Porque eu não tinha planejado falar isso não. Não tinha planejado falar sobre isso não. Se eu estou falando porque Deus está me inspirando para falar, porque alguém que está vendo esse vídeo aí, que eu não faço ideia de quem seja, está precisando receber essa palavra desse jeito. Se não consegue perdoar, se você já se submeteu a aconselhamento pastoral, se você já se submeteu a terapia individual, terapia de casal, feita por psicólogo, seja lá como for, por terapeuta, seja lá como for, não está conseguindo perdoar a traição do marido, a traição da mulher, não entra numa de ficar alimentando ressentimento, ódio, raiva, mágoa, remoendo aquilo e querer triscar a mão da pessoa, querer fazer acontecer, justiça com as próprias mãos, ou pior ainda, pagar a mesma moeda. Pelo amor de Deus, não faça isso. Só mete o pé. Você está respaldado pela Bíblia, sim. Só mete o pé. Cata tuas coisas e vaza. Ou se a casa por acaso já era sua antes do casamento,
cata as coisas do infiel, bota dentro da mala, manda esse infiel meter o pé. É isso. Então eu quero relembrar para você aqui sobre a história da Torre de Babel, Gênesis 11, do 1 ao 9, aquilo que nós vimos, a arrogância do ser humano, capaz de desobedecer aquilo que Deus já havia determinado, quis a glória para si mesmo, queria ser famoso, o povo queria ser famoso, ser reconhecido, e queria ficar ali, sem ser espalhado pela terra. E isso produziu o quê? A criação dos idiomas, justamente para que eles não conseguissem se entender e não levassem adiante essa coisa terrível que era essa torre, que seria a Torre de Babel, ó. Monumento. Você vê que Nabucodonosor, quando fez uma estátua para si mesmo, o que aconteceu com ele? Saul, quando fez um monumento para exaltar a si mesmo, você viu a ruína que foi o reinado dele depois disso. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós estamos vivendo um tempo que dentro das igrejas, no mundo gospel, já tem gente que já começou a cair, que estava muito exaltada, já estão começando a cair. Os escândalos, quando estão vindo aí, já fazem parte desse processo, tá? E eu recomendo você aí, ó, a ler o livro de Atos dos Apóstolos também, tá? Eu estou fazendo essa leitura devocional individual aqui, Atos dos Apóstolos. Um capítulo por dia, como o fevereiro são 28 dias e o livro de Atos tem 28 capítulos, eu estou fazendo a leitura. Pois é, você sabe o que você vê ali? Manifestações de humildade. Paulo nunca quis a glória para si mesmo, Pedro nunca quis a glória para si mesmo. E é sobre isso. Somente até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e o tema da mensagem de hoje foi a história da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Muito obrigado porque você ficou até aqui, muito obrigado por você teve paciência para me ouvir, e eu quero convidar você que está vendo esse vídeo aí, se for na plataforma grande, a vermelhinha de vídeo grande, de vídeo completo, toda sexta eu coloco o vídeo aí. Se for nas outras plataformas, os vídeos saem todos os dias. São plataformas segmentadas porque elas só permitem vídeos curtos. Então, e se você ainda não está me seguindo e nem me acompanhando, eu te peço para você clicar aí, ó, me seguir, me acompanhar, e para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que aí você está mostrando que gostou, que o vídeo é bom, você quer que mais pessoas vejam, que você quer que o vídeo tenha um alcance maior, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.